Enaltecido seja o nome de Jesus. Bom dia para você e que Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Gerry e eu estou aqui neste momento como canal de Deus para ser uma bênção na tua vida. Peço a você que consulte a palavra de Deus em 1 João capítulo 4, verso de número 15 e o 16. A palavra do nosso Deus está escrita assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Pai Santo, Pai querido, obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor nos direcionar aos pés da cruz e reconhecer a Cristo como o Cristo ressuscitado, que ressuscitou para nos dar vida e nos levar a conhecer a Ti e o verdadeiro amor. Meu Deus, se nós ainda não estamos vivendo este verdadeiro amor, eu te peço nesta manhã que o Senhor comece a me encher desse Teu amor, o amor verdadeiro. Que nós possamos sentir pela vida do ser humano, por mais estragada que esteja por conta do pecado, o mesmo amor que o Senhor sentiu ao ponto de enviar o Teu próprio Filho para salvá-lo. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, e oro por cada pessoa que vai escutar esta mensagem, que vai ouvir esta oração, que Teu Espírito Santo, com a mesma medida, também, meu Senhor Deus, possa o abençoar. Para a Tua glória, meu Senhor Deus, é que eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. A palavra do nosso Deus, ela é bem clara e bem objetiva. Está escrito aqui pelo apóstolo João, louvado seja Deus. Ele diz: aquele que confessar Jesus. Eu pergunto a você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Pastor, eu ainda não fiz isso não. Então faça. Ajoelhe-te aonde você se encontrar, curve a sua cabeça e faça uma pequena oração a Deus dizendo: Pai, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e reconheço que Jesus é o Teu Filho e a Ele entrego a minha vida e peço perdão pelos meus pecados. Quando você fizer isso, você sabe o que vai acontecer? Deus vai perdoar os teus pecados. Você será selado pelo Espírito Santo de Deus e o seu nome estará sendo escrito no livro da vida dos vivos. Louvado seja Deus. Olha só, presta atenção aqui. A palavra de Deus diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Ou seja, meu amado amigo, meu amado irmão, olha só, se nós não confessarmos, Deus não pode permanecer em nós. Você está entendendo? A Bíblia diz que Deus é luz e que Deus é amor. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas,
mas terá a luz da vida. Ou nós temos luz em nossas vidas, ou temos trevas. Ou nós temos Deus em nossa vida, ou não temos Deus. Então, para que nós possamos ter Deus, nós precisamos confessar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele nos diz na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 10, verso de número 9. Ele diz, louvado seja Deus, que nós precisamos fazer algumas coisas para confirmar a nossa fé e também a nossa salvação. Ele aqui nos concede alguns passos, louvado seja Deus. Aos Romanos, capítulo 10, verso de número 9. Está escrito, se com a tua boca confessares, olha só, tem que confessar, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então nós precisamos confessar a Cristo como Senhor e Salvador. E com a boca, louvado seja Deus, ele diz, com a boca confessamos e com o coração cremos para praticar a justiça. Então, João aqui, louvado seja Deus, na sua escrita, ele diz quase a mesma coisa, que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Ou seja, se nós não confessarmos, Deus não pode permanecer em nossas vidas. Então aqui eu trago uma palavra de reflexão para mostrar uma coisa para você. Um relacionamento a dois, aonde uma pessoa confessa Jesus como seu Salvador, ele passa a ter esta luz na sua vida, a presença de Deus. E ao outro lado, a outra parte não confessa a Deus. Então o que é que nós temos? Nós temos aqui uma pessoa que tem a luz de Deus e uma pessoa, por não confessar, que não tem a luz. Então uma pessoa fica nas trevas e outra pessoa fica na luz. Então a Bíblia diz que as trevas não se combinam com a luz. Então, se as trevas não se combinam com a luz, logo não pode haver uma união conjugal entre duas pessoas que não acreditam no mesmo Deus. Entende? É por isso que a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o Senhor sempre orientou Israel a não se misturar. Que eles procurassem pessoas da mesma linhagem, que acreditassem no mesmo Deus. Louvado seja Deus. Porque Deus sabia que quando eles se ajuntassem com outros povos, eles iam se desviar dos caminhos do Senhor. E foi isso que aconteceu com Israel. Então, a Bíblia diz que quando Esdras encontrou o livro da lei que ele começou a estudar, ele viu que o povo de Israel se misturou, casaram com mulheres estranhas, e aí o que foi que aconteceu? Na hora da purificação, tiveram que separar. Imagine você, já tinha gente casado com filhos e tiveram que se separar para que Deus pudesse trazer a purificação. As coisas de Deus são santas e são puras. Ou nós caminhamos com Deus com santidade, com pureza e com amor, ou nós não caminhamos. Não adianta a pessoa dizer que tem Deus e não demonstrar este amor de Deus. Olha só, tem muitas pessoas dizendo que tem Deus. Mas a Bíblia, quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, que nós observamos, nós encontramos pessoas confessando que tem Deus, mas as suas obras e atitudes estão desaprovando, porque o próprio Jesus ensinou que pelos frutos se conhece a árvore. Portanto, se alguém tem Deus, os seus frutos vai também mostrar que Deus está na sua vida. Então nós precisamos compreender que esta palavra é a verdade. Então não tem como
uma pessoa que nega Cristo ter Deus na sua vida. Você já viu, todas as pessoas dizem, olha, eu também tenho Deus. Eu também tenho Deus. Dizer é uma coisa e provar é outra coisa. Louvado seja Deus. Então João diz aqui, Deus é amor. Deus é amor. O Evangelho de João, capítulo de número 3, louvado seja Deus, verso de número 16, João, ele falou desse amor, louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Ele prova o amor de Deus e fala ao mundo deste amor. Olha só o que está escrito. Louvado seja Deus. Porque o que vale é o que está escrito. João 3, Evangelho de João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós cremos em Cristo, já estamos debaixo de uma promessa de ter a vida eterna. Você pode me perguntar, mas pastor, todos nós não vamos morrer, como nós vamos obter a vida eterna? A Bíblia diz assim, aqueles que não morrer não podem ver o reino dos céus. Porque Jesus, ele provou da morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele tornou-se a primícia dos que dormem. Ou seja, Deus tinha que dar uma prova da ressurreição. E qual foi a prova que Deus deu? Deus permitiu que o seu filho fosse crucificado, sepultado, passasse 3 dias dentro da sepultura, porque 3 dias demonstrava ao público que verdadeiramente Deus, ali a pessoa estava morta. Depois de 3 dias, ali estava a prova que o homem estava morto. Então Jesus tinha que passar 3 dias no túmulo, ao terceiro dia ele ressuscitou, louvado seja Deus. E ele tornou-se a primícia do que dorme. Então todos aqueles que morreram na promessa, porque Deus não é mentiroso, olha só, se a Bíblia não é a verdade, então todos nós fomos enganados. Então a Bíblia é a verdade. As palavras saíram da boca do próprio Jesus Cristo. E ele diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que todo aquele que crê em Jesus Cristo, louvado seja Deus, tenha a vida eterna. Minha prezada amiga, meu prezado amigo e irmão, se você tem essa esperança, louvado seja Deus. Se você ama a vida e você deseja viver eternamente, a única solução que existe é você reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa Ele te guiar. Por que hoje existe tanta rejeição a Cristo? Porque a Bíblia diz que as pessoas amaram, o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, que as pessoas amaram mais as coisas do mundo do que o próprio Deus. Isso está no Evangelho de João 8, louvado seja Deus, versículo de número, olha aqui o que está escrito, louvado seja Deus. Olha só aqui, versículo 46, louvado seja Deus. Olha só, quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me crerdes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então aqueles que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o próprio Deus. Versículo 48 ele diz, responderam, pois, os judeus, porque Jesus estava dirigindo esta palavra para os judeus. E eles lhe disseram, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônios? Quando eles ouviram estas palavras de Jesus, eles disseram que Jesus era samaritano e tinha demônio. Agora no versículo 49, Jesus responde para eles, louvado seja Deus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Versículo 50, eu não procuro a minha própria glória, a quem o busque e o julgue. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio.
Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentirosos, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Louvado seja Deus. Então Jesus ensinou aqui para os judeus que ele conhecia Deus. Os judeus tinham Deus como Pai, mas não conhecia Deus. Mas Jesus estava dizendo, eu conheço o Pai, porque eu guardo a minha palavra. Jesus deixa um recado muito claro para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus. Aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus, não é aqueles que simplesmente ouvem a palavra, mas é aqueles que guardam a palavra no coração. Cristo conhecia Deus porque ele guardou tanto a sua palavra, ao ponto de passar pelo Calvário, ser entregue na mão dos homens, ser crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele estava aguardando a palavra do Pai. Era necessário Cristo ser crucificado, porque a Bíblia diz que só há remissão de pecado diante da lei se houvesse derramamento de sangue. Os animais era quem morria para substituir o homem. Quando o homem pecava, então ele estava destinado a morrer. Então ele ia à presença do sacerdote, o sacerdote ouvia a confissão dos seus pecados e pedia a ele que trouxesse um sacrifício e dizia que tipo de animal ele deveria trazer devido ao seu pecado. Aquele animal era imolado sobre o altar, o sangue era derramado e depois a sua carne era queimada. O sangue era para cobrir o pecado do homem. O homem saía dali com o seu pecado coberto. Não saía com o pecado perdoado, mas saía com o pecado coberto. A condenação que estava para ele morrer, ele não morria, o animal morria no seu lugar. Então toda a humanidade estava condenada a morrer. Então Deus, para não ver a sua criação toda morrer, ele teve que ir apresentar o sacrifício. E o sacrifício que Deus teve de fazer foi o seu próprio filho. Ele entregou o seu filho na mão dos homens para ser crucificado, para ter o derramamento de sangue, para que por meio do sacrifício de Cristo na cruz, eu e você pudesse obter a nossa salvação. Então Deus prova o seu amor para com a humanidade. Deus prova o seu amor para comigo e para com você. Infelizmente hoje nós estamos vendo coisas muito fora da Bíblia. Louvado seja Deus. Muitas pessoas dentro do reino provocando escândalo para que as pessoas não se aproximem de Deus. Porque Deus é amor. E nós estamos percebendo que pessoas que falam em nome de Deus carregam o ódio no seu coração. Uma invenção de valores. As pessoas estão se tornando religiosas. Porque quando nós não guardamos a palavra de Cristo no nosso coração, nós damos a prova que nós não conhecemos a Deus. Podemos até usar a Bíblia para falar de Deus, mas conhecer a Deus é outra coisa. Conhecer a Deus, o próprio Cristo disse, eu conheço ao meu Pai, porque eu obedeço a sua palavra. Hoje, como diz a Bíblia, existe uma guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, os cristãos, de ser este alvo, esta prova do amor de Deus, está sendo ao contrário. Tem muitas pessoas querendo defender Deus. Olha só, louvado seja Deus. Tem muitas pessoas achando que foi levantado para defender Deus. Será que Deus precisa do ser humano para lhe defender? Se nós precisássemos de defender a Deus, esse Deus para nós não tinha valor nenhum. Deus não precisa do ser humano para tentar lhe defender. Eu vou trazer aqui um exemplo para você. Quando Jesus estava de frente a Pilatos, Pilatos disse, olha, não vês que eu tenho autoridade para te defender? Jesus, olhando para aquele homem, disse,
nenhuma autoridade é te dada se do céu não for concedida. Ou pensarias tu que eu rogaria ao Pai e ele enviaria milhares dos seus anjos e acabaria com esse teatro que aqui estava diante dele, ali aqueles homens achando que era poderoso? Os homens acham que são poderosos, mas o mundo criado está na mão de Deus e o controle está na mão de Deus. A nossa vida está na mão de Deus e o controle dela está com Deus. Não adianta as pessoas dizem assim: eu não vou para a igreja, eu não vou entregar minha vida para Jesus, porque eu vou me tornar uma pessoa. Nada disso. A sua vida pertence a Deus. Ainda que você não reconheça, ainda que você não creia que Deus existe, todavia o controle da sua vida está nas mãos do Senhor. Quem foi que te deu o fôlego de vida? Quem foi que permitiu você viver? Quem foi que te livrou da pandemia? Quem é que te livra da morte, desse mundo violento? Quem é? Quem você acha que está te dando livramento? É Deus. Mesmo você não reconhecendo, Deus, Ele te ama. Ele te ama ao ponto de ter enviado o seu Filho para morrer na cruz, para salvar a minha e a sua e a nossa família. Receba esta palavra e seja ricamente abençoado, que nesta manhã você possa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que você possa gozar desta vida eterna que Deus oferece para todos aqueles que reconhecem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar? Louvado seja Deus. Desde já quero deixar aqui um bom dia para todos aqueles que estão participando conosco e aqueles que também vão ouvir. Louvado seja Deus, esta mensagem que será postada. Quero dizer a você que tem um canal no YouTube, é canal com Pastor Jogo da Velha, Gerry Adriano Souza. É um nome comprido, porque quando coloca Gerry Adriano, parece tanto Gerry Adriano na vida. Eu pensei até que só era eu, mas tanto meu pai colocou o nome de artista, não é verdade? E aí todo mundo quer botar o nome de artista e de repente tem milhões de Gerry Adriano espalhados no mundo. Então meu nome é Gerry, J-E-R-R-I, Gerry Adriano Souza. Então você se inscreve no canal da YouTube, louvado seja Deus, se inscreve no canal, ativa o sininho de todas e assiste os vídeos, tem 230 vídeos lá postados. Louvado seja Deus, nós estamos no início ainda, louvado seja Deus, e Deus tem dado vitória e nós vamos caminhar para a frente, porque Deus é o Senhor. O objetivo, louvado seja Deus, desses canais é a glória de Deus, é glorificar o nome do Senhor, trazer uma palavra que Deus possa abençoar, louvado seja Deus, a sua vida e a sua família, e eu estou assim orando por você. Amém? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Senhor que estás nos céus. Pai querido, eu te amo, te agradeço nesta manhã pelo teu sacrifício, por ter nos enviado teu Filho, Jesus Cristo. Eu confesso que Ele é o meu Salvador. Eu confesso que Ele é o Filho de Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. E da minha vida e da minha família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu tomo posse da vida eterna. Que o Senhor venha escrever no livro da vida todos aqueles que ouviram esta mensagem reconhecer a Cristo como seu Salvador das suas vidas. Pai querido, eu oro por estas famílias. Peço a tua bênção, que eles possam ter um bom dia e que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para a tua glória que eu oro segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, louvado seja Deus, e domingo eu estarei aqui às 8 horas, trazendo uma nova palavra de reflexão para a minha e para a sua vida. Fica com Deus, um bom dia, e foi muito bom estar aqui com você. Deus abençoe.